Boa noite a todos os amigos e ao Nicolas também. Como é que vocês estão? Tudo bom? Vou ajudar vocês aqui na parte da exegese, no Novo Testamento, fazendo essa análise do aparato crítico, beleza? Aí eu vou fazendo umas anotações aqui e tal, e depois a gente vê como é que funciona. O texto que eu vou colocar aqui é o texto que a gente utilizou para a nossa exegese, a primeira exegese de Marcos, né? Que é Marcos capítulo de número 10, do versículo 35 até o versículo de número 45. Esse livro aqui, o GNT, ou o NTG, que é o Greek New Testament, a gente vai usar a quinta edição dele, né? The Fifth Edition. Esse aqui é obrigatório vocês terem, pelo menos uma pessoa do grupo tem que ter esse daqui, porque é a partir do aparato crítico dele que a gente vai fazer o nosso trabalho com o professor Leonel. No Logos, eu não tenho ele. Eu não sei se quem tem o Platino tem ele. Ah, e também não rola de pegar outros Novos Testamentos em grego, porque os aparatos críticos vão ser diferentes. Se vocês pegarem, eu acho que o NA28, o NA29, vocês vão ver que tem muito mais opções, isso vai demorar muito mais tempo também. Então, esse exemplar aqui, se eu não me engano, a gente conseguiu comprar com um K na, por R$ 50, 50 e poucos reais. E aí foi um pedido que ele fez com vários exemplares, eu acho que era no segundo semestre, ou no primeiro semestre nosso. Mas é bom que pelo menos um de vocês tenha, ou se não, consiga arrumar um PDF ou algo nesse sentido, tá? Essas três obras são obras que a gente utilizou, claro, a gente usou muito mais obras, comentários bíblicos, também comentários exegéticos, mas essas três obras eu acho que é bem importante para a gente falar apenas sobre a questão do aparato crítico, tá? Essa primeira obra aqui é do Udo Wegner, que é onde você vai ter uma base teórica do que você tem que fazer com o aparato crítico, ou como você vai analisar o aparato crítico. A segunda obra é do Metziger, esse carinha aqui. Essa obra, na verdade, eu só baixei ela e só utilizei ela por conta do Wegener. Nessa obra aqui do Wegener, ah, tem uma hora que ele dá alguns exemplos. E na análise do aparato crítico, ele utiliza o Metziger, né? Então, eu também utilizei o Metziger na primeira exegese, e eu acho que é importante para a gente ter uma certa noção. E o Raken, essa obra, na verdade, a gente já leu com o Billy no ano passado, e é muito bom também para a gente ter uma noção sobre a questão do aparato crítico e da perícope de maneira geral, tá? Falando então sobre a questão da crítica textual em si, esses trechos eu peguei da minha própria exegese, da exegese que a gente fez em grupo, junto com o restante do grupo aí, o pessoal, de Marcos 10 mesmo, tá? Então, resumidamente, o Wegener ele vai dizer que a crítica textual, que é o que a gente está estudando aqui, ela consiste basicamente em determinar com a maior exatidão possível o texto grego que deverá servir de base para a tradução e a pesquisa posterior. Então, a tarefa da crítica textual, que o Wegener vai colocar, consiste em constatar as diferenças entre os diversos manuscritos que contêm cópias do texto da exegese e avaliar qual das variantes poderia corresponder com maior probabilidade ao texto originalmente escrito pelo autor. Ou seja, para que serve então a crítica textual? Na crítica textual, a gente vai fazer a comparação dessas cópias que existem do texto, e através dessa comparação, e através dos manuscritos, e através do que a gente chama de testemunhas, a gente vai ter uma noção melhor de qual que é o mais utilizado ou qual que seria melhor para a gente utilizar, tá? Continuando então, para a gente avaliar os manuscritos, o Wegener aponta que existem critérios externos e existem critérios internos. E a partir desses critérios é que a gente vai ter uma certa noção de qual opção que a gente vai escolher, tá? Então, eu vou mostrar depois como que funciona aqui, mas a gente vai ter uma opção A, uma opção B, uma opção C, e qual opção que é melhor do texto bíblico, do texto grego original aqui? Bom, a gente vai fazer um comparativo entre eles
E para a gente ter essa noção de qual opção é melhor, a gente vai ter que utilizar esses critérios externos e critérios internos. Vocês podem pegar outras obras também que vão ajudar vocês nesse sentido, mas eu acho que o Wegener já é o suficiente. Quanto aos critérios externos, então, o Wegener ele vai apontar que considera a quantidade de testemunhas que apoiam uma variante, ou seja, eu vou mostrar mais para frente também, mas é a quantidade de é o próprio termo, né? A própria testemunha que vai apoiar essa variante. A menor ou maior abrangência geográfica desses manuscritos, a gente vai ver que tem os latinos, tem os etíopes, etc. E o tipo de texto ao qual pertencem e a sua datação. Isso aqui é muito importante. A gente ter essa informação da datação, quanto mais antigo, melhor. Então, Wegener, ele afirma que os manuscritos mais antigos, eles devem ser preferidos, variantes cujos manuscritos atestam ampla expansão geográfica, ou seja, maior quantidade de territórios, países, etc., devem ser preferidas àquelas originais em um mesmo local. Continuando então, em relação aos critérios internos, o Wegener ele vai apoiar as leituras mais difíceis. As leituras mais breves, ou seja, quando vocês veem que uma opção acrescenta palavras, aquele termo, aquela frase, aquele parágrafo, o Wegener aponta aqui para a gente escolher as leituras mais breves e as leituras que não estejam harmonizadas com textos paralelos. Então, quando a gente olha aqui para os evangelhos, a gente encontra narrativas que estão com um certo paralelismo, não sei se é esse termo, mas que se repetem, né, nos outros evangelhos, e então que não estejam exatamente copiadas, né, de um para o outro. Textos com linguagem mais rudimentar e a variante que melhor consiga explicar a origem das demais. Então, só voltando, o aparato crítico utilizado foi o GNT, da quinta edição, revisado. E para análise e escolha da opção mais adequada, a gente vai utilizar os critérios internos e externos que o Wegener propôs na obra dele. E também a gente vai utilizar a avaliação do Metziger a respeito de cada aparato, né? O Metziger, ele não opina sobre todos os aparatos. Então nós vamos ter alguns aparatos que não vai ter uma opinião do Metziger e alguns vão ter. No caso da nossa perícope aqui, de Marcos 10, são 4 propostas que o Greek New Testament aponta, e aí vão ter as leituras. Vamos lá. Eu escaneei aqui o início da perícope, que é Marcos 10, então inicia no 35, tá? Então vocês vão abrir o Greek New Testament, vão ir até a sua perícope, e aí vocês vão ter o texto, e nesse traço aqui, tudo que está daqui para baixo já são as análises, já são os aparatos críticos, tá? Então a perícope ela se inicia no verso de número 35. Então, aqui é o número do verso, o 31 eu não vou mexer, e o 34 eu não vou mexer também, tá? Eu vou começar a mexer no 36. O que vocês vão fazer então, basicamente? Esse tanto de linguagem aqui, esse tanto de letra, a gente vai por parte. Bom, ele sempre vai apontar o que ele quer mostrar. Deixa eu selecionar aqui. Ele sempre vai apontar a proposta em grego e depois ele vai apontar as testemunhas que apoiam essa proposta. Então, sempre no começo, em grego, vai ter a proposta, ok? Então, deixa eu só selecionar aqui rapidinho. Então, aqui, isso aqui vai ser a proposta, tá? Então, todos que estiverem em grego vão ser as propostas. Aqui, Ticelete me poiesai, aqui, Ticelete poiesai me, tem um me aqui no final, e aqui tem um poieso, ok? Se vocês perceberem, aqui,
Basicamente, então, a gente tem a proposta. Então, aqui no versículo de número 36, vocês vão lendo, vão lendo, vão lendo, até chegar em um número que está aqui sobre a frase, tá? Então, eu sei que o que está aqui para trás é o que está sendo analisado. Então, sempre vocês vão lendo o texto, vão lendo a sua perícope, até chegar nesse número e vocês marcam esse número. Quais são as propostas? Todas as propostas estão sublinhadas aqui ou estão colocadas aqui de vermelho. O que vocês vão fazer então? Vejam a proposta e tudo isso daqui, depois da proposta, são as testemunhas. Eu vou explicar daqui a pouco o que são essas testemunhas. Mas basicamente, o que vocês vão fazer então? Comecem a ler a perícope, claro que tem uma outra parte da perícope aqui no cubo, aqui na tela. Vocês vão ler a perícope, todas as vezes que vocês veem esse número, vocês vão circular, porque aí vai cair na proposta, tá? Então, sublinhem quais são as propostas, e se vocês perceberem, vocês vão ver que sempre tem essas duas barras. Duas barras, continua, duas barras, duas barras, duas barras. O que significa essa barra aqui? Deixa eu pegar aqui. Essa barra significa... Opa, peraí. Deixa eu selecionar aqui. Aí. Essa barra significa uma nova proposta. Certo? Então, vocês vão lendo, duas barras. Aí continua uma nova proposta. Sempre, de novo, sempre depois dessa nova proposta, a gente vai ter as testemunhas, que são essas letras, esses números que estão aqui na frente. Mas por enquanto é isso, tá? Então, beleza, a gente vai seguindo a perícope aqui, continuando a mesma coisa. Vai lendo, 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 até chegar no número. Então, ó, 14, 15, a gente tem dois aparatos, né? Duas críticas aqui em um mesmo versículo, que é o versículo de número 40, e aqui tem um de número 16, beleza? Aqui embaixo, de novo, eu separei aqui para ficar mais fácil para visualizar. A gente vai ter aqui, então, as propostas, tá? Então, a gente pega aqui, sempre começa com a proposta, vai seguindo, seguindo, seguindo a leitura, duas barras, proposta de novo. Tem mais duas barras aqui, uma outra proposta. Deixa eu ver se tem mais. Por enquanto é isso. Aí a gente vai então para o 15 aqui, para o número 15. Mesma coisa. A proposta em grego. E a gente continua a leitura. Duas barras. A nova proposta em grego. Acho que só tem essas duas aqui. Acho que é isso. Agora no 43, a mesma coisa. Deixa eu selecionar aqui a proposta. Duas barras aqui. Proposta. Ok, é isso, beleza. Uma vez que você conseguiu identificar todas as propostas e essas duas barras, agora a gente vai para as testemunhas. Junto com o GNT, junto com o livrinho, vem um papelzinho branco dentro dele, e esse papelzinho é super importante, porque ele vai te dar todas as informações que você precisa referente às testemunhas, tá? Então, deixa eu explicar aqui como que funciona. Vamos lá. Aqui, no lado esquerdo, a gente tem o número da testemunha. Aqui, o conteúdo, e aqui a gente tem E, Evangelhos, A, Atos, P, Epístolas de Paulo, C, Epístolas Católicas ou Gerais, e R, Revelation, Apocalipse, tá? E essas testemunhas, elas são divididas nos nomes. Então, primeiro a gente tem o papiro, que... Bom, eu nunca vi uma perícope com papiro, eu não sei se é tão comum que apareça. Aí a gente tem os unciais, certo? Que é o alfa, são as letras, algumas letras gregas, e aqui continuam os unciais, que são os números. Depois dos unciais, a gente tem os minúsculos. Depois a gente vai ter os lecionários. E aqui a gente começa nas regiões. Latina,
Vulgata, Siríaca, Copta, Armênia, Georgiana e Etíope, tá? E aqui depois, cada símbolo desse aqui, ele vai ter um significado dentro do aparato crítico, mas por enquanto não é tão importante, tá? É bom que vocês saibam, é bom que vocês leiam aqui, porque isso aparece, ó, esse bis aqui que é dos bizantinos, é bom que você saiba também. Enfim, e aí tem a continuação aqui, o leque do lecionário. E aí, só para continuar, depois dessa página aqui, volta nessa aqui, porque ela é a contracapa, tá? Aí tem o lecionário aqui, etc, etc, etc. Ok. O que é importante nesses unciais, nessas testemunhas? É importante que vocês identifiquem o símbolo dos unciais e a data. A data é muito importante, inclusive o Leonel pede que a gente veja a data e que a gente anote a data. Então, o que eu faço a partir de agora, então? Vou fazer o seguinte, depois que eu encontrei as propostas aqui, vou pegar esse 40, por exemplo, Alois. Depois que eu peguei a proposta, eu vou ter a testemunha. O que você vai fazer, então? Você vai pegar uma folha em branco e você vai fazer uma coluna com essas testemunhas. Então, ó, deixa eu arrastar aqui. Deixa eu usar esse aqui do Steam, porque eu já vou ter um espacinho aqui para anotar. Então, vamos lá. Steam, e ele fala para ver aqui em Mateus 20, 26, que provavelmente ele vai usar o mesmo verbo aqui. Quais são as testemunhas? Então, a gente tem o alfa, B, C asterisco, D, L. Vamos pegar uma folha de papel e vamos fazer isso. W, opa, delta, beleza, aqui, aí tem um psi, e aí começam os números, né? 700, enfim. E aí continua. Uma vez que você anotou, você vai vir aqui nesse papel branco e você vai começar a encontrar, ó, um Aleph. Aleph, século quarto. Você vem aqui, século quarto. Letra B. Vem aqui, século quarto também. Então, e aí você vai ter que fazer isso com todos, tá? C, ele não tem um asterisco aqui, então o asterisco ele deve estar em alguma outra parte que tenha um significado importante. Então, C, século quinto. D, tem o século quinto e século sexto. Qual que eu vou colocar? É só você olhar o conteúdo. O meu conteúdo é o Evangelho, o meu conteúdo é o P, que significa Epístolas de Paulo. Bom, nesse caso eu estou fazendo a perícope de Marcos, então é o Evangelho, então ele está contido no século quinto. E aí eu fazendo isso com todas as testemunhas. Você vai listar, então você vai pegar, ó, proposta de número 1, Estim, testemunhas. Deixa eu pegar aqui. Testemunhas, tal, 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 tal. Vai indo com todas as testemunhas. Todas, todas, todas. Vulgata, copta, enfim. Acabou? Então, deu 2 barras, cessa. Estai. Segunda proposta. Quais são as testemunhas? Ah, tal, 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 tal. E aí você vai encontrando, vai encontrando. Pelo fato desse arquivo aqui, desse papelzinho aqui, ele está contido dentro dessa obra, então ele já está em ordem. Se vocês perceberem, ó, ele começa aqui nos unciais, que são as letras e os números, iniciados por 0. Então, se você olhar aqui, vai começar pelos unciais, ó, 0, 2, 3, 3, uncial, e aí depois ele vai lá no F, ó. O F já são os minúsculos. F1, F3, então números que não começam com 0 são os minúsculos e os que começam com 0 são os unciais. Então, basicamente, a ordem que está aqui no aparato crítico vai ser a ordem, aqui, a ordem que está no aparato crítico, vai ser a ordem que está também aqui no papel. Então, à medida que você for lendo o papel, você vai anotando, e é um trabalho bem... Não é um trabalho difícil, mas é um trabalho que vai demandar um pouquinho de tempo aí, um pouquinho de atenção, porque você precisa anotar todas as testemunhas, tá? Então você vai encontrar o bizantino aqui, tudo isso aqui você tem que ir lá e encontrar o século. Lecionário, aqui, armênio,
e tal, tá? Então, basicamente, vocês vão pegar, uma vez que você encontra a proposta, você vai ver, anotar quais são as testemunhas, exatamente como eu fiz aqui. Vocês vão anotar quais são as testemunhas e em frente vocês vão anotar qual que é o século que faz parte dessa testemunha, certo? Basicamente, vocês vão fazer isso. Vocês de início vão coletar essas informações, vocês vão organizar isso e vocês vão digitar isso, tá? Então no Word, às vezes é meio chatinho de fazer essas letras aqui, mas é necessário que se faça para entregar o trabalho, tá? Beleza, então uma vez que a gente conseguiu já terminar tudo, já conseguimos anotar tudo, o que que eu faço com isso então? E aí que vem a análise a partir dos critérios do Wegener. São os critérios internos e os critérios externos. A partir dos critérios, você vai escolher qual dessas opções aqui, se é essa opção, se é essa opção, se é essa opção, se é essa, qual dessas opções que é mais válida. E tipo assim, não é, eu acho que é essa, tem que ter um motivo e esse motivo tem que estar baseado em algum autor. A sua opinião, ela não vale de nada, basicamente, né? Até porque nem teólogo você é, mas enfim. E outra coisa que eu esqueci de falar. Quando vocês forem anotar as propostas, tem que ter a tradução do termo, tá? E eu vou mostrar para vocês como que fica aqui no trabalho. Beleza, então? Então, basicamente, vocês vão anotando as testemunhas, anotando os séculos e tal, tal, tal. Aqui, no caso, eu coloquei um print do Wegener, do Metzger. O que o Metzger fala do versículo 40, o que o Metzger fala da segunda proposta do 40, e o que o Metzger fala da terceira, da proposta do versículo número 43, tá? Tá, e como que fica então? O meu não necessariamente está certo, até porque foi a primeira vez que a gente fez aqui, mas é basicamente isso. Você vai escrever a frase aqui, a proposta, né, que eu sublinhei em vermelho, e aí você vai traduzir essa proposta e aí você vai colocar as testemunhas. Para ficar mais organizado, de maneira geral, você pode escrever sobre o que você está falando. Então, quais são os unciais? Aí você escreve, uncial é isso, tal, tal. Quais são os minúsculos e etc. E aí você vem para a segunda proposta, mesma coisa. Coloca a proposta em grego, como que fica a tradução dessa proposta e vem para as testemunhas. Quais são os unciais? Tal, século tal. Tal, século tal. Quais são os minúsculos? Tal, século tal. Tal, século tal. Tal, século tal. E vocês vão fazer isso com todos. Aí depois tem os lecionários, tem os latinos, tem o etíope e tal. De novo, terceira proposta, mesma coisa, tradução, testemunhas. Quarta proposta, tradução, testemunhas. Quinta proposta, tradução, testemunhas. Sexta proposta, tradução, testemunhas. Beleza. Depois que você fez tudo isso, você tem que encontrar um argumento para você apoiar ou não qual proposta. Então, basicamente, você vai escolher uma proposta. Não sei se necessariamente tem um certo, um errado aqui. Eu acho que o professor Leonel está mais interessado é que a gente entenda esses critérios internos e externos que o Wegener propõe e que haja uma discussão aqui, né? Então, eu posso defender essa testemunha aqui, mas eu tenho que explicar o porquê. Ou eu posso defender essa testemunha, essa proposta, ou eu posso defender essa proposta aqui, mas eu também tenho que explicar por quê. Eu posso falar, por exemplo, eu vou optar pela proposta de número 2 porque tem maior campo geográfico, né? Tem os etíopes, tem os latinos aqui, e tem mais lecionários, tem mais minúsculos, tem maior quantidade de testemunhas, e assim se sucede, certo? Então, vocês vão fazer toda essa análise, também analisando pelo que o Metzger diz, e aí no final você vai fazer a avaliação do aparato crítico, ok? Lembrando que sempre, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, e deixa eu ver se é sempre mesmo. Sempre a primeira proposta é a proposta que o próprio GNT coloca.
Deixa eu ver se confere isso. Ti θέλετε με poieso rimim. Ti θέλετε με poieso. Tá, deixa eu ver se o outro bate também. Alóis com acentuação, alóis com acentuação aqui. Beleza. Retoimastai. Deixa eu ver. Retoimastai. Tá, então basicamente isso. Então basicamente a primeira proposta é a proposta que o próprio GNT escolhe para escrever esse Novo Testamento. Ó, o Estim aqui, 43, Estim aqui. Beleza, bateu então. Então é isso. Sempre a primeira proposta é a proposta do GNT. Geralmente a gente não vai contra o GNT não, mas se tiver audácia e tiver argumento, então eu vou lendo junto aqui. A leitura do primeiro aparato crítico representa o texto original segundo o GNT. De acordo com os critérios internos e externos, a escolha do GNT parece a escolha mais correta, mesmo tendo apresentado a sigla e aqui entre chave C. O que significa isso? E aí a gente vai lá na folhinha de novo, ó. As chaves incluem, bem aqui, ó. As chaves incluem uma letra A, B, C ou D, que indica o relativo grau de certeza para a leitura adotado no texto. Então, você bateu o olho aqui no aparato crítico, viu que tem entre chaves A, tá vendo aqui, ó? Deixa eu mudar de cor. Entre chaves A, entre chaves A, entre chaves A. Cara, é assim, muita porcentagem de certeza, porcentagem de certeza é osso, né? É muito certo que esse termo aqui é o termo mais utilizado. Ele dá um grau de certeza muito grande aqui. E qual que é a defesa do argumento ali embaixo? É mesmo esse primeiro aqui não sendo um A, mas sendo C, o que é um grau de certeza relativamente duvidoso, então é basicamente assim que começa. Que significa que sua originalidade está sujeita a um considerável grau de dúvida e contando com a presença de um homoteleuto, depois vocês pesquisam o que é o homoteleuto, o uncial do século IV e o argumento aplicado na versão internacional do grego. Aí tem um argumento aqui referente ao MSS. Enfim, a leitura sintaticamente impossível de tal deve resultar de uma fusão de duas construções. A leitura que melhor explica as variantes é ti θέλετε poieso, com rina compreendido, cuja abrupção levou a corrigir o subjuntivo para o infinitivo com a consequente adição do me. E é exatamente por isso que o me, tanto no GNT, ele está assim, né? Ele está entre colchetes. Entende-se que essa é a melhor escolha, tá? E aí a gente vai para a segunda. É a mesmo rolê. Proposta, tradução, testemunhas. Sempre o século na frente das testemunhas, ok? Mesma coisa, ó. Esse aqui, ó, se você bater o olho, você já vai ter quase certeza que é esse. Porque primeiro, olha só. Entre chaves A. Então aqui você tem você tem um grande grau de certeza, tá? Então já começa entre chaves A. Segundo, olha o tanto de testemunho que tem. Quantos unciais, quantos minúsculos aqui, aqui. E aí você vai ter bizantino, você vai ter lecionário, você vai ter latino, vulgata, siríaca, um copta, armênia, georgiana, eslava. Então olha a expansão geográfica de pessoas que apoiam essa tradução, que apoiam esse termo aqui. Então, assim, tem alguns que você bate o olho e já tem uma certa noção de como que é. Segundo, a segunda proposta, o alóis sem o espaço, como que ficaria a tradução, e aqui as testemunhas. E terceiro, sem acento ou sem espaço, né? A tradução e as testemunhas. Agora, a avaliação. A primeira proposta é a proposta pelo GNT, dentro das opções de acordo com as testemunhas, é a escolha que mais se encaixa de acordo com os critérios, né, internos e externos que o Wegener propõe. Com uma originalidade muito confiável por conta do entre chaves A. Tem vários unciais de séculos mais antigos, uma gama de localizações, né, com essa leitura. O internacional, enfim, aponta um erro de grafia. E aqui eu coloquei o apoio do Metzger, que o Metzger fala que as versões antigas traduzem a grafia antiga, mesmo sem ter concordância sintática
com o começo da frase. E aí, à medida que você for estudando, você vai aprendendo. E aqui tem a segunda proposta não, a segunda crítica do versículo de número 40, mesma coisa. Grego, tradução, testemunhas. De novo, grau de certeza elevado, muitos nunciais, muitos minúsculos, bizantino, lecionário latino, vulgato, siríaco, copto, armênio, etíope, georgiana e eslavo, né? Então, bateu o olho, já tem uma grande chance desse aqui já ser, entre aspas, o certo, ou pelo menos você tem muito argumento aqui para você escolher esse termo, tá? O outro, você escolhe a proposta, tradução, testemunhas. Tá, no caso que só tem esse. Então, avaliação. Primeira proposta do aparato crítico é a escolha de GNT, que pelos critérios internos e externos é a escolha mais confiável por possuir um grau confiável, de novo, entre chaves A, por apresentar vários unciais, minúsculos, localidades distintas, principalmente latinas, siríaca, copta, e por serem os mais antigos, por isso que é importante notar o século. E o Metzger vai falar que essa frase, em muitos casos, é claramente uma intromissão no paralelo de Mateus 20, 23. E aqui, por último, o verso de número 43, a proposta do estim, e aqui manda ver lá em Mateus 20, 26, provavelmente foi um termo utilizado lá também, a tradução e as testemunhas. Então, aqui a gente tem um grau de certeza, um uncial, minúsculo, lecionário, latino, vulgato, copto e eslavo. Estai, né, que a gente já jogou lá para o futuro, será. Aqui as testemunhas, tem mais testemunhas, cobre uma maior região, comparado aqui que é só vulgato, copto e eslavo. Então tem essas duas, tá? Avaliação. A primeira proposta do aparato crítico é a escolha utilizada pelo GNT e é a escolha mais confiável, primeiramente pela alta confiabilidade, entre chaves A, unciais antigos, diferentes regiões que propõem tal leitura. O, o New International, acho que é isso o termo, não lembro agora, aponta que o estai pode ser explicado como a assimilação às seguintes cláusulas e possivelmente também a Mateus. Lembra quando eu falei quando se repete a outro texto? Onde, no entanto, a mesma variante ocorre. Em Marcos, a evidência externa para estim é significativamente mais forte que em Mateus. O que o Metzger vai falar? Que esse modo futuro, né, a proposta então aqui é entre o estim e o estai, né? Então, o modo futuro, que é o estai, ele é suportado por essas testemunhas e a maioria dos minúsculos, seguido pelo texto receptus, ele parece ser uma melhoria do escriba para suavizar um tom dogmático do discurso presente de estim. Também é possível que o futuro tenha surgido por assimilação do estai contido na linha seguinte. Então a gente lembra que os copistas eles não tinham capítulo, não tinham versículo e tal, era tudo muito muito corrido. Então às vezes o cara estava lá escrevendo o dia todo e tal, aí na hora de ele olhar o que ele estava copiando, ele olhava na linha de baixo. Aí na hora dele escrever, ao invés de ele escrever estim, ele foi e escreveu o estai, né? Ah, então é basicamente isso, né? Voltando lá no aparato crítico, repetindo aqui os passos, basicamente vocês vão. Deixa eu voltar aqui mais um pouco. Aqui. Vocês vão olhar proposta, duas barras, proposta, sublinha. Aí vocês vão pegar as testemunhas, vão colocar as testemunhas em uma folha e vão ir discorrendo aqui as testemunhas, anotando sempre o século na frente, de acordo com o que o papelzinho aqui que veio diz. E aí vocês vão organizar isso, vocês vão digitar isso, vocês vão procurar se o Metzger vai falar alguma coisa na obra dele. E então vocês vão organizar. Proposta, tradução, testemunhas. Proposta, tradução, testemunhas. Não tem muito segredo não. E aí, no final, vocês vão fazer a avaliação do aparato crítico, em que vocês vão escolher uma das propostas, qual proposta que vocês acham que dá mais certo, e aí vocês vão justificar a proposta
pelos critérios internos e externos, de acordo com o Wegener e de acordo também com a opinião que o Metzger dá, tá? Basicamente isso. Fechou? Então, obrigado. Tudo de bom pra vocês.